Você sabia que existem 3 homens mencionados na Bíblia que nunca passaram pela experiência da morte? Essas histórias transcendem o comum e nos transportam para momentos de fé e milagres que desafiam a lógica. Enoque, Elias e Jesus. O que essas figuras têm em comum? Por que Deus os separou para destinos tão excepcionais? Prepare-se para mergulhar em um relato cheio de mistério, poder e esperança. Comecemos com Enoque. Em Gênesis 5:24, encontramos uma frase curta, mas poderosa. Enoque andou com Deus, e já não era porque Deus o tomou para si. Mas o que significa andar com Deus? Não se tratava apenas de seguir mandamentos, mas de uma vida tão profundamente conectada ao Criador que Enoque se destacava em meio à crescente corrupção da humanidade. Imagine ser tão íntimo de Deus que ele decide poupar você da morte terrena e simplesmente levá-lo para si. Essa história ecoa nas palavras do livro de Hebreus 11:5, que confirma que Enoque foi trasladado porque agradou a Deus. Não é à toa que ao longo da história, Enoque passou a simbolizar a esperança de uma vida em plena comunhão com Deus, livre dos males terrenos. Esse evento nos faz refletir. O que significa agradar tanto a Deus a ponto de escapar da própria morte? O segundo homem a desafiar a morte foi Elias, um profeta que viveu em tempos de idolatria e apostasia em Israel, enfrentando poderosos como o rei Acabe e a temida Jezabel. Sua vida foi marcada por milagres impressionantes, como o desafio no Monte Carmelo, onde o fogo desceu do céu e consumiu o sacrifício em meio aos falsos profetas de Baal. Mas o momento mais surpreendente veio em Reis 2:11, quando lemos: "E Elias subiu ao céu num redemoinho." Imagine ver um carro de fogo com cavalos flamejantes surgindo dos céus e separando Elias de seu discípulo Eliseu. A visão foi tão impactante que Eliseu, ao presenciá-la, gritou: meu pai, os carros de Israel e seus cavaleiros." Por que Elias foi levado dessa forma? Além de simbolizar o poder de Deus sobre a vida e a morte, sua ascensão prefigurou a vitória final sobre o pecado e a morte, uma vitória prometida a todos os que andam nos caminhos do Senhor. E mais, séculos depois, Elias reapareceu no Monte da Transfiguração ao lado de Moisés, falando com Jesus sobre a missão que ele cumpriria em Jerusalém. Isso liga a história de Elias diretamente ao plano maior de redenção divina. E agora, o mais importante de todos, Jesus Cristo. Diferente de Enoque e Elias, Jesus experimentou a morte, mas a venceu de maneira única. Ele foi crucificado em um ato de sacrifício voluntário pelos pecados da humanidade. Mas sua história não terminou na cruz. 3 dias depois, a pedra do sepulcro foi rolada e o túmulo estava vazio. Sua ressurreição foi testemunhada por mulheres e discípulos que inicialmente não puderam acreditar no que viam. Mas por que a ressurreição de Jesus é tão fundamental? Porque ele não apenas escapou da morte, ele a superou, dando à humanidade a promessa de que a morte não tem a palavra final. Em João 11:25, Jesus disse: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." Essa vitória garantiu a todos que nele creem a esperança de vida eterna e de um dia também ressurgirem para uma existência sem fim. Sua ascensão ao céu, registrada em Atos 1:9, também foi um marco de sua divindade e da continuação do plano de salvação, prometendo um retorno que mudará a história do mundo mais uma vez. Enoque, Elias e Jesus. 3 histórias que desafiam a compreensão humana, mas que juntas apontam para uma verdade incontestável. Deus tem poder absoluto sobre a vida e a morte. Eles nos lembram que, para aqueles que seguem fielmente o Senhor, a morte não é o fim, mas uma passagem para algo muito maior. A pergunta que fica é: estamos vivendo de forma a andar com Deus, como Enoque? Temos a coragem de confiar nele, como Elias, e, acima de tudo, aceitamos o dom da ressurreição que Jesus nos oferece. Essa é a promessa de um amor que transcende até o último suspiro. Se essa história tocou seu coração, compartilhe este conhecimento. Não deixe de explorar mais histórias bíblicas que mostram o poder, a esperança e a promessa que Deus nos dá. Até a próxima, onde mergulharemos ainda mais fundo nos mistérios e maravilhas da Palavra de Deus.